E agora a gente vai... Ele aparece no vídeo, ó. Pois eu apareci também. Então, repara. Aqui, o que é que a gente vai ver hoje? Componente do sistema imunológico. Depois a gente vai ver o que é uma resposta imune, o que é uma resposta adaptativa. E depois a diferença entre resistência e hipersensibilidade. Então, atenção, tá? Para o conteúdo. Ele não é difícil, mas tem muito detalhe, tá? Esse conteúdo da terceira unidade, tanto de microbiologia e imunologia, quanto a parte de anatomia, não é difícil, só que tem muito detalhezinho, tá? Então, repare, preste atenção. Primeira coisa, sistema imune. Entendam, essa disciplina, o que é que a gente aprende? Primeiro a gente aprende o que pode atacar nosso sistema, nosso corpo, né? As bactérias, principalmente, a gente foca nelas, porque elas são responsáveis pela maioria das doenças que ocorrem na cavidade oral, né? E aí agora a gente vai estudar como esse nosso organismo se defende. Primeiro de uma maneira geral, depois como isso ocorre na cavidade oral, tá? Então veja, o que é que a gente tem aqui? Sistema imunológico, ele também é conhecido como sistema imunitário ou sistema imune, então você pode chamar das três maneiras, tá? E ele vai ser responsável de uma maneira mais simples para vocês entenderem, de combater, né, por combater os micro-organismos invasores, tá? Então agora nesse início a gente vai entender como esse sistema é formado, como essa resposta ocorre no corpo e depois a gente vai estudar como essa resposta ocorre na cavidade oral, tá? Então vejam, componentes, né? A gente tem células que compõem esse sistema, a maioria das células de defesa são todas essas, ó, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito T, linfócito B, célula NK, macrófago, mastócito e monócito. É gente, né? Então a gente tem diversas células que servem para fazer a defesa do nosso organismo. Então toda vez que você escutar falar sobre qualquer uma dessas células, você vai pensar, essas células vão fazer alguma coisa para defender meu organismo. Defender de quem? Defender contra algum agente invasor. Existem também alguns erros, né? Por exemplo, o nosso sistema imune ele pode errar. Vocês já ouviram falar de pessoas que têm doenças autoimunes? Sim. Isso aí é quando a pessoa, por algum problema genético ou qualquer outro problema congênito, o sistema imune dela, né, fica destruindo ela mesma, né? Então é uma doença que a gente diz que é autoimune. Quando o sistema imune está destruindo você mesmo. Ele não consegue distinguir o que é invasor e o que é célula sua. Então está meio pirado, né, esse sistema imunológico. E aí ele acaba, né, trazendo algumas consequências para quem tem essas doenças. Tá? Por exemplo, o lúpus. O lúpus é uma doença autoimune. Né? Então quando a pessoa tem, é realmente complicado, porque o seu organismo está com o sistema imune alterado. As células de defesa não entendem quem é invasor e quem é você mesmo. Então a célula é sua mesma. E aí, o que é que acontece? Essas pessoas desenvolvem essas doenças autoimunes, certo? Órgãos, a gente viu as células. Ei, professora, eu preciso memorizar todas essas células? Com certeza. Obviamente. Obviamente. Certo? Órgãos que compõem o sistema imune. Então, o pobre do sistema imune, ele é um sistema assim desprezado. Porque os órgãos que o compõem, as pessoas não sabem nem para que serve. Né? Tipo assim, o timo, o baço. Né? Às vezes a pessoa diz assim, para que baço? Deixa eu tirar o teu. Né? Eu tiro o teu e venho. Certo? É mentira. Esse lembrei que tá gravando. Brincadeirinha! Certo? Então, esses órgãos, timo, baço, os linfonodos, a medula óssea e os vasos linfáticos compõem esse sistema. Então, para quem diz assim, para que serve baço? Eu acho que não serve para nada. Claro que serve. Né? Ele é extremamente importante, tanto o timo como o baço, para fazer essa questão da defesa, tá?
E aí vamos ver cada órgãozinho desse, certo? Primeiro, onde eles estão localizados. A gente tem, né, eu não mencionei ali, a gente tem também na cavidade oral, na verdade, não chega a ser a cavidade oral em si, é no limite entre a cavidade oral e a orofaringe. O que é que a gente tem? A gente tem as tonsilas. São 3 tipos de tonsilas, tá? A gente tem as palatinas e linguais e a gente tem também as tonsilas faríngeas. Quem são as tonsilas palatinas? São as amígdalas, tá? Popularmente conhecidas. E quem são as tonsilas faríngeas? A adenoide, certo? Então, tem pessoas que dizem assim, ai, fulano tá com adenoide. Todo mundo tem adenoide, certo? Fulano tá com amígdala, mas todos nós temos amígdalas, né? Quando a pessoa diz assim, fulano está com adenoide, o que é que ela está querendo dizer? Que a adenoide está inflamada, está crescida, está aumentada, né? Então, tanto as tonsilas palatinas quanto a adenoide, tonsilas palatinas, a amígdala, tá? A adenoide é a faríngea. Essas tonsilas, elas servem para iniciar seu processo de defesa. Então, quando entra algum micro-organismo na sua boca, e aí esse micro-organismo quer penetrar no corpo por meio da orofaringe, essas tonsilas são os primeiros órgãos de defesa. Tentam destruir aqueles micro-organismos para eles não penetrarem no organismo, né? E aí o que é que acontece? Muitas vezes eles conseguem destruir, às vezes não. Quando a tonsila palatina ou faríngea não consegue destruir aquele micro-organismo, o que é que acontece? Ela inflama, aí ela cresce. Se o paciente, né, então é um órgão importante, não é para todo mundo tirar a amígdala, todo mundo tirar a adenoide, certo? Agora, só um minuto. Agora, quando essa inflamação ocorre de forma contínua, né, existem pessoas que o tempo inteiro a amígdala está crescida, está inflamada. O tempo inteiro a adenoide está crescida, está inflamada. O que é que isso significa? Que esse órgão de defesa, ele não está funcionando bem, né? Ele não está conseguindo defender você. Então, se não está conseguindo defender você, aí o médico vai pensar assim, o custo-benefício. Ela tem um órgão ou ele tem um órgão para defesa. Esse órgão não está defendendo bem porque toda hora ele está infeccionado, está inflamado. Ele não consegue reagir, né? Então o que é que ele faz? Vamos tirar. Agora são crises recorrentes. E aí tira essa amígdala ou essa adenoide que não conseguia mesmo fazer o papel dela, que era de defesa, porque o tempo todo ela está inflamada, infeccionada. Aí sim a pessoa vai remover. Aí entra a pergunta da Alice, quem não tem? É uma defesa a menos. Mas por que o médico tirou? Porque já não estava servindo mesmo, né? Já não estava conseguindo mesmo fazer seu efeito, tá? Mas os outros que têm amígdalas e adenoides e que não têm essas constantes crises de inflamação, significa que seu órgão está respondendo bem, está defendendo bem, não tem necessidade de ser removido, tá? Mas é o primeiro órgão de defesa, as tonsilas. Depois a gente tem linfonodos. A gente tem alguns locais onde esses linfonodos se encontram, os principais, nessa região, ó, do pescoço, tá? Nas axilas e na virilha. Então, são os 3 locais principais dos linfonodos. Os linfonodos, eles são órgãos que servem para fazer uma filtragem de quê? O que é linfa? Linfa é o líquido que cai por permeabilidade vascular dos vasos sanguíneos, cai entre os órgãos da gente, que a gente chama de líquido intersticial. Fica entre os tecidos. Só que esse líquido não pode ficar aí fazendo o quê? Entendeu? Então, o que é que acontece? A linfa é o quê? É o recolhimento, os vasos linfáticos recolhem esse líquido que cai entre os vasos sanguíneos, células mortas, algum micro-organismo, levam para onde esse líquido leva? Para os linfonodos. O linfonodo destrói o que é para destruir e depois esse líquido volta para onde? Para o sangue. Entende? Então o organismo da gente é muito inteligente, né? Então cai, os vasos sanguíneos eles são bem fininhos.
Aí, através da permeabilidade vascular, muita coisa que está dentro dos vasos sanguíneos cai dentro do tecido da gente, ó. Líquidos, às vezes, vão se acumulando, né? Então, o que é que vai acontecer? O sistema linfático, ó, vai recolhendo. Só que ali tem coisas boas e coisas ruins, tem células mortas, tem bactérias, tem micro-organismos que conseguiram invadir seu corpo. O que é que acontece? Esse líquido, né, essa linfa, dentro dos vasos linfáticos, vão ser levados para os linfonodos que estão no pescoço, na axila e na virilha, principalmente. Quando chegar nesses linfonodos, o que é que isso vai acontecer? Vai ser filtrado. E o que é ruim vai ser destruído, o que é bom vai ser devolvido para o sangue. E vai continuar circulando no seu organismo. Professor, quando eu estava certo? com aqui me encheu, ficava inflamado. Exatamente. Aí quando ela sai com o médico, doutor, eu vou morrer com esse negócio dele aqui. Ó, garota, aí falando que era isso aí. Eu vou morrer agora. Não, achei que eu ia morrer quando eu estava com esse negócio. Eu passei uma semana. Mas é desse jeito. Toda vez que você sentir, lembra que eu falei hoje na aula de anatomia? Eu disse assim, quando vocês estiverem em semiologia, vocês vão fazer exame extraoral também. E quando a gente está fazendo exame extraoral, a gente apalpa músculos, né? Masseter, temporal, para a gente ver se esse músculo está enrijecido. E a gente apalpa isso aqui, ó, os linfonodos. Porque se tiver crescido, não significa que você vai fazer o tratamento. Mas você está entendendo que aquele paciente tem alguma infecção, o organismo dele está tentando se defender. Certo? Aí o que é que acontece? O linfonodo, quando ele está crescido, você vai observar. Demorou, ele está crescido, não diminuiu, pode ir com médico, você está com infecção, precisa tratar. Certo? A mesma coisa a axila. Às vezes a pessoa aparece assim, um nódulozinho, né? A pessoa diz assim, eita, uma íngua, tem gente que diz íngua, né? Parece que seu organismo está se defendendo de alguma coisa. Se aquilo não sumir, pode ir no médico. Mesma coisa virilha. Porque nessas regiões, virilha, axila e pescoço, é exatamente onde tem os linfonodos. E aí esses linfonodos, eles vão filtrando, né? O que tem ali no seu organismo. Quando ele não consegue, significa que o bicho pegou, né? Tem alguma coisa ali, aí rapaz, eu preciso de ajuda, não deu. Tentei, mas não consegui, preciso que tu venha com algum tratamento ali, certo? Porque a primeira coisa, o nosso organismo está se defender, mas tem hora que ele não consegue, aí você precisa tratar, tá? Então é por isso que a gente apalpa essa região. Drenagem linfática. Quando a pessoa fala de drenagem linfática, está com líquido acumulado no abdômen. A moça drena para onde? Para a virilha. Ela vai drenando o líquido para a virilha, para cair aonde? Linfonodos, né? E depois que esse líquido for limpo, voltar para o sangue. Entenderam como funciona? Então, ó, dois órgãos, tonsilas e os linfonodos. O que mais que a gente tem? A gente tem baço, a gente tem timo. Eu vou falar isso slide por slide, tá? Vou já passar para slide. E uma coisa que a gente tem, ó, apêndice. Para que serve apêndice? Apêndice é o único órgão que a gente tem que não tem serventia. Só para matar. Né? É só para fazer raiva. É órgão vestigial, né? Então, uma coisa que talvez no futuro vire também órgão vestigial, terceiro molar. A gente acha que no futuro, terceiro molar não vai nascer mais. Porque ele é um dente que se tiver tá bom, mas também se não tiver, né? Aí se a gente, por exemplo, se os meus 4 molares, terceiros molares não evolucionarem, eu não vou ter nenhum problema na minha mastigação. Minha mastigação vai ter a mesma capacidade. Aí aqui o apêndice, se eu não tiver, certo? Aí só que o apêndice ainda é pior do que o dente, porque o dente, quando você tem, ainda faz uma função. Ele não faz, tá? Então, se o que pode acontecer é só se esse apêndice ele infeccionar, e aí você vai ter que tirar, tá? Então, tem assim uma função queridinha. O timo, né? O timo, o que é que ele faz? Super desconhecido o bichinho. Deu atenção, ele é carente, ninguém fala sobre ele, né? O timo é um órgão, certo? Que é considerado glândula, que vai estar localizado, ó, no tórax.
Qual é o tórax? Tá? Abdômen, tórax, certo? Lembra se o abdômen não tem um buchinho? Oh, péssimo. E o tórax, certo? O tórax, aí onde é que ele vai estar? Entre seu pulmão, entre os dois pulmões, a gente não tem dois, direito e esquerdo, então ele está entre os pulmões. E em que lugar? Na frente do seu coração. O timo, o que é que ele faz? Lá, ele finaliza o processo de amadurecimento das células de defesa do linfócito T. Então, ele é importante. Ele contribui para que essas células, elas fiquem completamente formadas para defender você. Então, professor, se eu não tiver timo, o que é que vai acontecer? Seu sistema imune está comprometido. Você vai ser uma pessoa que vai ter maior facilidade de adquirir doenças, certo? Porque quando você tem qualquer problema no seu sistema imune, o que é que acontece? Você fica mais suscetível a doenças, certo? Então, se uma pessoa não tem timo, ela vai ter, uma dificuldade aqui nas células de defesa linfócitos T. E aí, essa pessoa vai estar mais exposta a doenças oportunistas, tá? Então, timo é importante. Medula óssea. Medula óssea, presta atenção. Essa medula aqui não é a medula espinhal. Pelo amor de Jesus, não confunda. A medula que está dentro da sua coluna é a espinhal, faz parte do sistema nervoso central, certo? Porque sistema nervoso central, encéfalo e medula, não é? Aí a medula, ela é outra coisa. A medula espinhal que está aqui dentro da coluna é outra coisa, é sistema nervoso central. Aqui nós estamos falando de medula óssea, que fica dentro do osso, tutano do osso, que você come dos outros bichos. Né? Ei, mas é bom. Ô, mulher, ó, bodezinho, assim na. Tutanozinho. Ô, mãezinha. Um copinho d'água, para não dizer outra coisa, que tá gravando. É bom demais, né, não? Mas aí esse tutanozinho, ele tem uma função muito importante. Essa medula óssea, né, que ela tem uma consistência gelatinosa, quem já comeu tutano sabe, a consistênciazinha daquele tutano ali do bicho que a gente come é a mesma nossa, certo? E aí o que é que acontece? Está localizada dentro dos ossos, tá? E o que é que ela produz? Células de defesa. Ela produz células sanguíneas, hemácias e plaquetas, que não fazem defesa, né? Hemácia, transporte de oxigênio, plaqueta, coagulação sanguínea. Ela produz, essa célula de defesa, leucócitos. Então, é de extrema importância o funcionamento desse órgão. A gente consegue viver sem medula óssea? Tá? Uma pessoa que não tem medula óssea, o que é que vai acontecer? Ela vai estar completamente indefesa. Então, ela não consegue viver por muito tempo. Ela vive por um tempinho, mas se passar um tempo não conseguir fazer um transplante ou não conseguir fazer um tratamento, ela vai vir a falecer. Tá? Professora, a esclerose múltipla, eles tiram o diagnóstico por essa medula ou é por essa medula. É outra coisa. Porque a esclerose múltipla não tem a ver com o sistema imune nem com produção de células sanguíneas. Tem a ver com o sistema nervoso central. Mas ela não é. O senhor falou isso na abdômen, não? Não é. E aí, o que é que a gente vai. A esclerose múltipla tem a ver com perda de funções do sistema nervoso, infelizmente. Tá? E é o pior tipo de doença, eu diria. Porque sistema nervoso, neurônio é uma célula que não se regenera. Então, perdeu, já era. E aí é um grande desafio para a medicina, toda doença que envolve o sistema nervoso. Por quê? Geralmente, quando uma pessoa é diagnosticada, você sabe que com o tempo você vai só definhar até perder suas funções, né? E aqui, nesse caso da medula óssea, não, aí é defesa, né?
E aí, nesse caso, você consegue sobreviver um tempo com a medula deficiente ou até mesmo sem função, mas não por muito tempo, porque você vai estar sendo uma célula de defesa muito importante. E aí você não morre, não é porque a medula está doente, é porque você está indefeso. A qualquer agente, né, qualquer micro-organismo invasor vai pegar você. E você não vai conseguir se defender, tá? Então, a medula óssea é ela que a gente faz transplante. A gente não faz transplante de medula espinhal, tá? Inclusive, é um erro que a população pensa assim, eu não vou ser doador de medula de forma alguma, porque eu posso ficar aleijado. Vai tirar um pedaço da minha medula. Mas não é a espinhal, é a óssea, tá? É um procedimento relativamente simples, né? É uma agulha, dói, gata. É uma agulha, né, que coloca, você toma uma anestesia, uma hack, né, para poder fazer. E aí tira a medula e transplanta para outra pessoa. A pessoa tem que ficar internada, as duas pessoas, né, quem vai doar, quem vai receber, enfim. E se a pessoa quiser ser doador, é só ir no Hemocentro e dizer que você quer ser. Aí você paga o cadastro do Redome. E aí, quando encontrar uma medula, né, que é compatível, aí eles perguntam se você realmente quer fazer. Aí, se você quiser, faz. Eu me cadastrei em 2014, nunca fui chamada. Há tempo, nunca fui chamada. Certo? Então, minha medula é raríssima, não tem ninguém compatível. Eu tenho medo, se tiver onde eu ando mais que lasquei, porque desde 2014 não apareceu um compatível. Eu digo, diabo, correu uma medula rara essa minha. Certo? Querida, funciona, pelo amor de Deus. Amada, não brinca. Certo? Então já sabe, vai produzir células de defesa e células sanguíneas. Aí, ó, o querido baço, silêncio. O querido baço, outro órgão que é bem importante e que é desprezado. Ninguém fala sobre ele. O que é que o baço faz? Ele é um órgão do sistema linfático, né? A região dele, lado esquerdo do abdômen, ele parece um pouquinho com um rim, né? Lembra assim um rim, certo? E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai funcionar como um filtro. Ele vai remover glóbulos vermelhos que não prestam, que não atuam mais. Então as células sanguíneas são importantes, porque elas fazem transporte de oxigênio e todo o nosso corpo só funciona com oxigênio, né? Então, quando elas estão defeituosas, é preciso que alguém remova essas células defeituosas. Quem remove? O baço. Então, ele é um órgão importante, tá? Então, não pense que o bichinho serve pra nada, não. Serve sim. Ele só é assim, ele não tá no hype, né? Um órgãozinho assim, que ninguém fala, mas ele é importante. A linfonodos, eu já conversei com vocês, né? Eles também podem ser chamados de gânglios linfáticos, né? E são pequenos órgãozinhos que vão servir como filtro, o filtro da linfa. Eu já expliquei anteriormente naquela primeira imagem. Células agora. Então, ó, vimos o que é o sistema imune. Vimos quais são os órgãos, né, que compõem esse sistema imune. Vimos, né, que cada órgão tem uma função e é preciso que vocês saibam tudo isso. Todos os órgãos e todas as funções. Aí agora, as células. Presta atenção que é um pouquinho mais chato as células. Elas são parecidas, tá? Então, ó, primeira coisa, células-tronco. Células-tronco, elas não são especificamente umas células de defesa. Elas não funcionam destruindo micro-organismos especificamente. Mas porque elas são importantes, porque a gente lembra desse assunto aqui e depois vocês vão lembrar novamente em odontopediatria. Porque elas são células coringas, células chaves, capazes de originar outras células. Elas podem ser chamadas também de células tronco-embrionárias, tá? E aí, o que é que pode acontecer? Elas podem realmente, Murilo e Daniel, elas podem
né, fazer esse papel de se transformar numa célula que talvez aquele organismo precisa. Aí eu volto de novo, né, para o grande desafio dos pesquisadores médicos da área médica, que é o quê? Porque também tem uma coisa que vocês precisam entender. Uma coisa é você ser aquele profissional, uma coisa é você ser dentista, outra coisa é você ser pesquisador. Não é todo dentista que é pesquisador, nem é todo médico que é pesquisador, certo? Porque às vezes a gente pensa assim, fulano é médico, pois ele vai entender disso aqui. Não, ele vai entender da especialidade dele, tá? Então aqui nesse caso, né, de pesquisas científicas, às vezes tem médicos que se dedicam à pesquisa, às vezes farmacêuticos que se dedicam à pesquisa. Então não necessariamente todo mundo vai entender dessas pesquisas e vai pesquisar, tá? Mas existe uma área médica muito importante que faz pesquisa de célula-tronco, porque a grande, assim, o que eles querem muito que aconteça é você conseguir com que uma célula-tronco se transforme em uma célula nervosa. Se isso acontecer, bebê, a gente resolve metade dos problemas das doenças que hoje não tem solução, como Alzheimer, esclerose e tantas outras que atacam o sistema nervoso central ou periférico, né? Então eles tentam com que essas células, eles fazem pesquisa para tentar estimular essas células a se transformar em outras, tá? E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque adivinha quem é que tem célula-tronco? Tchan! Dentes, né? Então, dentes, eles têm célula-tronco, né? Célula-tronco, elas estão aonde? Na polpa dos dentes, certo? Então, hoje em dia, já tem alguns biobancos, né? Não é banco de dentes humanos, é biobanco, que é diferente aqui. Esse babado aqui precisa de uma tecnologia maior, que é pra quê? Pra pegar dente descido, porque você não vai tirar o dente e pega o dente da pessoa, né, amor? Não rola. Então pega os dentes descidos daquela pessoa e guarda. Para que no futuro, se aquela pessoa precisar, pega aquelas células-tronco ali que estão armazenadas na polpa dentária e transforma em outra célula para socorrer, né, aquela doença daquela pessoa. Socorrer não, para tentar, né, combater aquela doença daquela pessoa. Compreenderam isso? Então já existem biobancos. No Brasil são poucos biobancos que existem. Entenda, não é BDH. BDH a gente acumula dente para poder fazer prática odontológica de forma segura e legal, tá? Porque é ilegal, né, comprar dentes, é ilegal pegar dentes sem que os pacientes tenham assinado um termo doado. Sei que vocês estão com a bolsa cheia de dente dos outros, tudo errado, certo? Só não estou podendo falar nada. Eita, vou dizer não. Tem um negócio lá na minha casa guardado. Silêncio, ninguém pode saber. Que é pior que os dentes, mó, calada. Então, essas células-tronco, tem alguns locais no Brasil, mas são pouquíssimos biobancos, porque precisa de uma tecnologia para manter esses dentes refrigerados. E essa polpa em condições, né, essas células-tronco em condições de serem utilizadas no futuro. E quem coloca esses dentes lá é gente muito rica, que tem condição de pagar para aqueles dentes ficarem lá. Porque você tem que ficar pagando um aluguel. É igual quem congela óvulos, né? Tem que ter dinheiro, porque você paga tipo um aluguel para aqueles óvulos ficarem congelados para você usar no futuro. Entenderam o babado? Em tempo indeterminado. Top, né? É refrigeração, né? É refrigeração e também fora a refrigeração tem outros aditivos químicos para poder manter aquilo ali ok, tá? E aí você pensa assim, não é refrigeração, mas a gente tem que estar refrigerado o tempo inteiro para esse refrigerador. É uma estrutura pesada, porque se der uma oscilação de energia, imaginou todos os ovos que estavam ali congelados morrer, todas as polpas morrer, não rola, né? Então tem que ter realmente um aparato forte para manter isso aí funcionando. Então não é em todo canto que vai ter um biobanco de dentes e também porque quem mantém o interesse de se ter um biobanco? A própria população.
Então eu não vou fazer um investimento imenso se não tem ninguém para botar os dentes lá e guardar e me pagar para eu ter aquilo ali, entende? Então por enquanto ainda tem poucos. Mas pode ser que isso no futuro, principalmente, né, se essas pesquisas que são feitas com célula-tronco, elas vingarem, né, já tem pesquisa, gente, inclusive assim, para usar célula-tronco para tratar doença gengival, para tratar doenças nos dentes, né, lesões cariosas, enfim, tem pesquisas nesse tipo, para tentar fazer com que essas células se transformem em células orais e a gente consiga estabelecer a doença, enfim, tá? Então se pesquisa muito nessa área. Eu acredito que quando se avançar, aí os biobancos vão bombar. Todo mundo vai querer guardar porque sabe que pode lhe salvar no futuro, tá? Aí agora vamos lá, hematopoiese. O que é isso, mulher? Isso aqui é a formação das células de defesa, né? Células que a gente vai precisar, né? E não só de defesa, células sanguíneas de maneira geral também. Então, quando a gente escuta essa palavra hematopoiese, a gente está falando de formação de células, como é que elas vão surgir, essas células que a gente vai, né, trabalhar aqui no sistema imune e também célula sanguínea, ó. Sabemos que plaqueta não chega a ser célula, é um fragmento de célula, tá? Então, tudo que a gente usa, né, como defesa e as células sanguíneas, assim como os fragmentos de células sanguíneas, elas surgem através da hematopoiese. Então, a gente tem uma célula central, que a gente chama de célula tronca, olha, célula tronco hematopoiética, certo? E aí, ó o nosso órgãozinho fofinho, timo, E aí, o que é que vai acontecer? Essa célula, ela se divide em duas. Professora, eu preciso decorar cada... Eu disse que era fácil, mas eu disse que era muita coisa. Fazer igual a Lauane, que já estudou o assunto de ontem, e a Eline, que estuda todo dia. É verdade. As meninas aqui, ó, da show hoje na aula prática. Tudo que eu perguntava, eu respondia. Por quê? Porque elas estudaram. Eu faço a mesma coisa. Certo? Se deixar para a semana última, dia 20, estamos aqui. Na final. Então, quem quiser se livrar de me encontrar dia 20 de dezembro, véspera de Natal, eu vou vir vestida de Papai Noel. Então, crianças, quem não quiser me encontrar, começa a estudar. Então, ó, essa célula tronco hematopoiética, ela se divide em duas progenitoras. Uma progenitora mieloide e outra linfóide. Aí você precisa saber quem se origina a partir da mieloide e quem se origina a partir da linfóide. Então, ó, quem vai se originar a partir da mieloide? Plaquetas, hemácias, eosinófilos, basófilos, neutrófilos e monócitos. Quem vai se originar da linfóide? Célula NK, célula T e célula B. Precisa memorizar. Então, sempre pensar como ocorre o surgimento dessas células no seu corpo por hematopoiese. São células extremamente importantes porque elas fazem a sua defesa, tá? E aí o que é que acontece? Elas vêm de onde? De uma célula tronco hematopoiética. Essa célula tronco, ela se divide em duas progenitoras, uma progenitora mieloide e outra linfóide. A partir dessas duas progenitoras surgem todas as outras. A mieloide dá origem a plaquetas, a hemácias, a eosinófilos, basófilos, neutrófilos e monócitos. E a linfóide, célula NK, célula T e célula B. Essa célula T e B é linfócito T e linfócito B. Lembra que lá atrás eu disse que no timo ocorria o processo de amadurecimento para a formação de células de defesa? Então, ó, o progenitor linfóide, ele vai para onde? Para o timo. E lá no timo ocorre esse processo de maturação. Ok?
liga. Leucócitos. O que é que esses leucócitos fazem? Eles também são chamados de glóbulos brancos. Eles são originados na medula óssea, como a gente já conversou. E eles vão atuar em defesa do seu organismo. Eles estão em vários locais do seu corpo. Tem quando a gente é criança, que estuda lá no ensino médio, aí diz assim, ai, os soldadinhos de defesa do nosso corpo. Não é assim que a professorinha fala? Pois pronto, eu vou ficar aqui em soldadinhos, né? São os soldadinhos de defesa, tá? Então esses soldadinhos, eles estão em todo lugar, eles estão nos tecidos de vocês, eles estão nos órgãos de vocês, eles estão na linfa e eles vão atuar eliminando células mortas, né? E também eliminando agentes invasivos, né? Agentes que invadiram o seu organismo, mas principalmente células mortas, tá? Com tudo que é ruim pode piorar, os leucócitos, eles vão receber nomes, tá? Percebam que aqui na percebam que aqui na hematopoiese, eu não... Amado, eu disse que o estalo não era perto. Vocês querem brincadeira? Vocês vão dizer, ah, você não tá brincando, tá nada. Então, ó, eu aqui na hematopoiese, eu não falei de leucócito, né? Aí você diz assim, ô gente, agora ela tá falando de leucócito? É porque leucócito é o geral, amor. Ela vai, ó, se dividir nesse pessoal. Então, repara como vai acontecer. Assim, ó. Na hematopoiese, os leucócitos se dividem em dois grupos. Um grupo que a gente chama de agranulócitos e um grupo que a gente chama de granulócito. Porque a imagem está mostrando no citoplasma dos granulócitos a gente tem grânulos. No citoplasma dos agranulócitos a gente não tem grânulos. Certo? A é um prefixo de negação. Certo? Então, os leucócitos se dividem em linfócito e monócito. Os agranulócitos, né? E os granulócitos, eosinófilo, basófilo e neutrófilo. Aí agora, ó, se a gente voltar lá para aquele outro slide, a gente vê que esses nomes estão lá, ó. Não estão não? Eosinófilo, basófilo, neutrófilo, monócito, não estão não? Certo? Então, se lembre, eu tenho os leucócitos, são células de defesa, destrói células velhas e invasores, se classificam em dois tipos. Agranulócito, não tem grânulo no citoplasma, granulócito tem glândula no citoplasma. Quem são os agranulócitos? Linfócitos, B e T. Lembra célula T, célula B? Aquilo é linfócito, tá? Então, linfócito T e B, monócito. E os granulócitos, eosinófilo, basófilo e neutrófilo. Oh, mamãe! Né? E, geralmente, né, os neutrófilos, eles são mais abundantes no sangue da gente. Depois de 6 horas que o neutrófilo está trabalhando, ele morre, ele sofre apoptose. Então, a célula está constantemente se renovando, tá? Já. Ô, mãezinha. Os neutrófilos são os mais abundantes no sangue. Os basófilos são os menos, tá? Então, aqui eu tô só mostrando uma outra classificação desse pessoal. Dos granulócitos. Os granulócitos, eles podem se dividir, né? Os leucócitos, a gente pode classificar eles também de acordo com os núcleos. Tem alguns que são polimorfonucleares, ou seja, tem vários núcleos. E alguns que são mononucleares, tem apenas um núcleo. Não quero que vocês precisem memorizar isso aqui não, mas é só para vocês saberem essa informação. Mas essa informação não é tão nossa, só para saber, tá? Linfócitos.
vimos que os leucócitos, por que eu dou essa diferença entre linfócitos e leucócitos? Porque às vezes a pessoa leiga, ela acha que leucócito é a mesma coisa de linfócito. Não é. Linfócito é um tipo de leucócito, tá? E os linfócitos se dividem em dois, linfócito B e T. Então, ó, são células que fazem parte do sistema imunológico, a gente chama eles de glóbulos brancos também, e eles são responsáveis por quê? Destruição de agentes infecciosos, tá? Eles não destroem célula velha, quem destrói células velhas são os outros tipos de leucócitos. Esse tipo de leucócito, esse linfócito, ele vai destruir agente infeccioso, tá? E aí os tipos deles são dois, linfócito T ou célula T e linfócito B ou célula B. Aqui, ó. Além do linfócito B, né, ou célula B, do linfócito T ou célula T, a gente tem célula NK, que também é um tipo de linfócito. Lembra que lá naquela folhinha no início, mamãezinha, olha, quem vem tudo no mesmo progenitor linfóide, ó, NK, célula T, célula B. Célula B e célula T são tipos de linfócitos. Célula NK também, tá? Então, os linfócitos são tipos de leucócitos que provêm do progenitor linfóide. Ô, bebezinho. Cadê os grânulos? A divisão por agranulócitos, ali é só para dizer que ele tem grânulo ou não no seu citoplasma. Mas não necessariamente, presta atenção, aquela definição de granulócitos e agranulócitos não tem a ver com origem, tá? Tem a ver só com células que tem grânulo no seu citoplasma e célula que não tem grânulo no seu citoplasma. Eu posso ter uma célula que é do progenitor linfóide e tem grânulo, como não? Entende? Não tem a ver com a origem. Isso foi ótimo sua pergunta, aliás, porque a pessoa confunde. Ela pensa que aquilo ali é uma classificação de divisão e não é de origem, tá? É só porque tanto célula que vem do progenitor mieloide quanto célula que vem do linfóide pode ou não ter grânulo no seu citoplasma, tá? Aí vamos lá, linfócito T, B e célula NK, tá? Um por um. Essas células a gente viu que ocorre, né, essa maturação aonde? No timo. A gente tem aquela célula tronco hematopoética que vai se transformar no progenitor, o linfóide, né? Aí vai para onde? Pro timo. Quando chega lá no timo, ocorre essa maturação, essa transformação em linfócito T, B e célula NK, tá? Então, ó, o que é que acontece? Essas células, elas são responsáveis principalmente por destruir invasores. Elas quebram, né? Elas destroem. Tem enzimas que quebram, que lisam. Quando você faz a palavra lisar, é quebrar. Não é ficar sem dinheiro, não. Mas quando tá sem dinheiro, tá quebrado. O cara diz, tá sem dinheiro, tá quebrado. Pronto, ó. Lise, de liso, de quebrado. Salsicha, certo? Então, ó, elas têm enzimas que vão quebrar os vírus e outros patógenos que são invasores, tá? E aí, outros tipos de linfócitos, além de ter essas enzimas que quebram, né, os micro-organismos, o sistema parede celular desses micro-organismos, também secretam citocina, que vão ativar outras células do sistema imune. Tchau. O que é que o linfócito B faz? Linfócito B, ele secreta imunoglobulina. Todo mundo aqui já ouviu falar de imunoglobulina, principalmente no tempo do Covid. Não lembra não? IgG, IgA, fazia o teste lá, né? Eu, inclusive, quero ver se a gente consegue fazer essa prática aqui na FAESC, teste rápido, para vocês entenderem o que é IgG e IgA, tá? Pedir pro Jadiel ver se consegue pra gente esses testes. Então, os linfócitos B, eles agem como para lhe defender? Secretando imunoglobulina, que a gente chama, né, o apelidinho dela, IgS, tá? E aí, essas imunoglobulinas
o que é que elas fazem? Elas ficam, né, nos seus tecidos e vão atuar como receptor específico de um antígeno. Então, quando seu organismo ele é, né, atacado, aí o que é que vai acontecer? As suas células linfócitos B vão produzir imunoglobulinas e essas imunoglobulinas vão destruir esses agentes invasores, tá? Então, a principal função desse linfócito B é se transformar em plasmócito e depois que ele se transforma em plasmócito, ele produz anticorpos. Quem são os anticorpos? Imunoglobulinas. Então, é assim que ele funciona nessa defesa. O linfócito B, ele está bem aqui. Aí, quando há necessidade, ele se transforma em plasmócito. Quando ele se transforma em plasmócito, aí ele produz imunoglobulina. Imunoglobulina é sinônimo de anticorpos. Então, toda vez que você fala assim, fulano produziu anticorpos. Anticorpos é a mesma coisa de imunoglobulina. Quem produziu aqueles anticorpos em fulano? Foi o linfócito B. Mas antes de produzir, ele teve que se transformar em quem? Babado é forte. Célula NK. NK significa, é uma sigla, né, em inglês, Natural Killer, né? E aí, o que é que ele é capaz de fazer? De lisar. Lisar você já aprendeu, que é quebrar, né? Então, quebra vírus e células tumorais sem especificidade durante a atuação na resposta imune. Então, a célula cai e destrói realmente, né, invasores do seu organismo. Seja vírus, né, ou seja alguma célula tumoral, porque a gente sabe que célula tumoral é uma célula que era sua, mas do nada ela fica doida e ela fica se multiplicando, e como ela se multiplica rapidamente, ela vai se multiplicando com defeito. É cancerígena, né? É, que ela não serve de nada. Agora veja, não precisa ser de certa forma cancerígena, porque a gente tem tumores benignos e malignos, tá? Então, o crescimento exagerado pode ser, aliás, a multiplicação exagerada vai se transformar num tumor. Esse tumor ele pode ser benigno ou maligno, porque a gente tem mania de ouvir assim, tumor, a gente já pensa que é maligno, que é câncer, né? Mas não necessariamente, tá? E qual vai ser a diferença de um tumor benigno para um maligno? É a capacidade de multiplicação. O maligno ele se multiplica e ele vai crescendo e ele vai atrapalhar seu organismo. O câncer nada mais é do que isso. Aquelas células defeituosas não servem para nada e começa a atrapalhar quem serve. E aí você começa a ter problema, tá? Então, essa célula natural killer, ou NK, o que é que ela vai fazer? Vai destruir invasores e também vai combater células tumorais. Então, ela é bem importante, né, pra gente. Porque o tempo todo, gente, sem querer assustar vocês, mas o tempo todo acontece no organismo da gente multiplicação de célula que não serve. E aí a NK atua e destrói. Se ela não atuar, aí vai crescer. E aí vai virar um tumor benigno ou maligno. Deus nos livre de um negócio desse, ou doença, viu? Aí olha só, macrófago. Macrófago é uma célula que vem do monócito, certo? Então, o monócito vai dar origem a um macrófago. O que é que o macrófago faz? Vocês não lembram não do ensino médio? Macrófago. Não? Quem foi a professora de vocês que falaram com ela? O macrófago, ela é uma célula que ele vai ser originado dos monócitos, como eu mostrei na imagem, e a função, ó, é fazer fagocitose. Ninguém lembra desse nome, fagocitose, pinocitose, lembra não? Fagocitose eu lembro, só não sei o que é. Ó, macrófago, é porque você não associa uma coisa, menina. Ó, macrófago, fago de macrófago, fago de fagocitose. Você não acerta. Então, associa, ó, macrófago, faz fagocitose. E o que é fagocitose? É destruir, né?
ele engloba, na verdade, partículas sólidas e destrói. Certo? Então, é isso que ele vai fazer. E aí, então, o que é que ele destrói? É célula, ó, envelhecida, danificada. Então, observem que cada célula de defesa tem um papel. Uns vão destruir células tumorais, outras vão destruir agentes infecciosos, outras vão destruir células velhas. Então, observem quem que faz o quê, tá? Então, o macrófago vem do monócito, o monócito se transforma em macrófago. Quando ele é macrófago, o que é que ele faz? Engloba partículas sólidas e destrói. Quem são essas partículas sólidas que ele engloba? Células envelhecidas e danificadas. Tá? Quanto mais rápido a gente destruir essas células, melhor. Porque se a gente deixar essas células velhas que não prestam, uma hora elas podem se juntar. Gente ruim junta, não dá certo, né? Então, ó, quando essas células, os macrófagos, estão em atividade, o que é que eles têm? Eles formam, ó, projeções. Essas projeções a gente chama de quem? A gente não lembra isso aqui não, pseudópodos. Eu estudei isso faz tanto tempo, olha. Sério. Pelo amor de Deus. O nome sim, mas assim. Vocês têm que lembrar dessa vida toda. Olha, sério mesmo, quando vocês tiverem assim com 10 anos de formada, aí a gente vai se encontrar e eu vou perguntar se fiquei respondendo. Tudo que eu ensinei, eu quero saber tudo, dizer tudinho, viu? Então, ó, eu imagino uma coisa na rua, professora, tudo bem? Aí eu digo, oi, o que é um macrófago? Ai, pesadelo. Sim, então, ó, como é que esse macrófago faz? Quando ele tá, né, ele faz fagocitose. Então, é só assim, ó, macrófago faz fagocitose. O que é essa fagocitose? Ele vai englobar partículas sólidas para destruir. Quem são essas partículas sólidas? Célula que não presta, célula velha. Então, como funciona? Quando ele vai fazer isso, ó, aqui ele está mostrando, né, uma célula fazendo fagocitose. E aí, o que é que ela está mostrando? Que quando entra em contato com o que ele quer destruir, ele vai produzir, ó, pseudópodos, que são pés falsos, tá? Pode, é pé. Pseudo é falso, porque pé tem a função de fazer você andar. E esse aqui não tem função de fazer andar, por isso que ele é falso. É uma coisa que me ajuda muito, saber a semântica das palavras, porque faz eu memorizar. Então, pseudópodo é um pé falso. Não vai servir para andar, é um pezinho que vai servir para agarrar, para englobar a partícula. E aí, depois que essa partícula é englobada, ela vai ser destruída. É um glóbulo branco? O quê? Quem faz isso aqui é um macrófago, ele é um tipo de leucócito. Porque ele vem de onde? Dos monócitos. Ô, babado forte! Certo? Tem que saber toda aquela descidazinha. Foi suficiente de célula? Foi. Por hoje é isso de célula. Depois a gente vai lembrar novamente quando eu estiver falando de reação. Eu preciso